Eu não sei se você já ouviu falar na síndrome de Marfan, mas ela é muito próxima da síndrome de Ehlers-Danlos. São como primas bem chegadas. A síndrome de Marfan, assim como a SED, também é uma doença hereditária do tecido conjuntivo que apresenta hipermobilidade articular, deixando as articulações mais frouxas. É bem comum que durante a investigação para Ehlers-Danlos também surja aí a suspeita de síndrome de Marfan e se queira investigar melhor isso e descartar, principalmente se a pessoa também apresenta hábitos marfanoides. Você já deve ter percebido pelo nome que existe uma forte ligação deles com a síndrome de Marfan. De fato, as pessoas com essa síndrome apresentam essas características. Só que elas foram emprestadas aos sedianos, porque muitas pessoas com Ehlers-Danlos também apresentam. Inclusive, isso está até entre os critérios da síndrome de Ehlers-Danlos do subtipo hipermóvel, por exemplo. Enquanto Ehlers-Danlos está envolvido com uma produção defeituosa de colágeno, que é a proteína mais importante do tecido conjuntivo, a síndrome de Marfan está envolvida com um defeito na produção de uma proteína chamada fibrilina, também do tecido conjuntivo. Diferente da SED, a síndrome de Marfan não tem subtipos. Ela afeta um único gene. É bem mais conhecida que a síndrome de Ehlers-Danlos, como ela funciona, quais as consequências. Tudo isso já é bem descrito na literatura, então ela é bem mais conhecida dos médicos. As pessoas com Marfan são muito afetadas no tecido esquelético, com sérios desvios na coluna vertebral, na visão e no sistema cardiovascular. Entre as principais características está a alta estatura, mas nem sempre, viu? Inclusive, uma curiosidade, se você for buscar aí na internet, na literatura sobre essa síndrome, vai ver que a alta estatura é sempre mencionada. Mas eu fui numa geneticista e ela me afirmou que não, que nem sempre pessoas com síndrome de Marfan são necessariamente pessoas muito altas. Elas podem ter a estatura mediana e inclusive ser da minha altura. Ela tinha uma paciente que era da minha altura e eu tenho 1,56. Então o fato de você não ser alto não descarta essa possibilidade. Entre as características também a cifose e a escoliose são desvios na coluna que estão muito presentes e podem se apresentar de uma forma bem acentuada mesmo. Em alguns casos pode ser algo bem grave, em outros uma coisa mais sutil. Luxação ou subluxação do cristalino, que é a lente dos nossos olhos, também é algo frequente. Também pode ter outros problemas oculares, como uma miopia mais grave. Também é comum que eles tenham uma deformidade no peito chamada peito escavado, que é tipo um buraco aqui no meio do peito. Agora, uma situação que é bem séria na síndrome de Marfan, que pode acontecer, é uma possibilidade, é o aneurisma de aorta. A aorta ela fica muito dilatada e se rompe. Algumas pessoas, inclusive, acabam descobrindo a síndrome quando isso acontece, porque a pessoa com Marfan ela pode conviver aí com sintomas que às vezes são mais sutis e não perceber. Não é nada que chame tanta atenção dela, então ela vai levando aquilo ali como se fosse uma característica dela mesmo. Vai vivendo até que uma ruptura da aorta aconteça. Às vezes, quando é um indivíduo bem jovem, isso chama atenção para esse diagnóstico. Então, muita gente acaba descobrindo assim. Para a síndrome de Marfan, existe teste genético e é ele quem confirma o diagnóstico. E, claro, a presença aí das características que o geneticista vai avaliar. E entre as características está aquela que às vezes a gente pega emprestado, quem tem síndrome de Ehlers-Danlos, que são os hábitos marfanoides. No meu caso, por exemplo, eu peguei emprestado. Eles nada mais são do que os membros muito compridos, desproporcionais. Mas isso tem critérios para avaliar, não é uma coisa só no olho, sabe? São feitos testes físicos para ver se você se enquadra. Então, bora falar deles. São duas características que compõem os hábitos marfanoides: a aracnodactilia e a dolicostenomelia. Meu Deus, que nome! Mas basicamente, na aracnodactilia, você tem os dedos muito finos e compridos, uma mão aí bem avantajada. E na dolicostenomelia, são os braços compridos, desproporcional em relação à altura. É uma desproporção entre a altura e a envergadura, que é a medida de um dedo médio ao outro, quando você abre bem os braços. A aracnodactilia você avalia através de dois sinais. O sinal de Steinberg, eu vou colocar uma foto aqui para ficar mais fácil, mas você envolve o seu polegar com os seus dedos, e se a pontinha do polegar ficar para fora, é positivo. O outro é o sinal de Walter Murdoch, ou Murdoch, sei lá, não sei pronunciar isso, eu vou deixar escrito aqui. Que você envolve o seu punho com a sua outra mão, também vou deixar a foto aqui, e se o seu dedo mínimo e o seu polegar se cruzarem, um passar por cima do outro, é positivo. Caso você consiga fazer esses dois sinais, você tem aracnodactilia. E a dolicostenomelia, você vai anotar a sua envergadura,
e anotar a sua altura, e depois vai dividir a sua envergadura pela altura. Se esse resultado for igual ou maior a 1,05, é positivo. Para medir a sua envergadura, você vai se encostar na parede, ficar bem retinho, pedir para uma outra pessoa pegar uma fita métrica e medir a distância entre os seus dois dedos médios, que é o nosso dedo do meio. Você vai abrir bem os braços, a pessoa vai colocar a fitinha aqui, vai passar por aqui tudo até chegar ao outro dedo médio. Se for tudo positivo, se você tiver hábitos marfanoides e tiver também outras características da síndrome de Marfan que eu citei aqui nesse vídeo, seria bacana você avaliar com um geneticista essa possibilidade. Durante a investigação pré-exames, alguns geneticistas eles já pedem o exame também para descartar a síndrome de Marfan. Afinal, as duas elas podem ter características que confundem, que são parecidas. Agora, se você tem Marfan ou se você tem hábitos marfanoides, mas na verdade é síndrome de Ehlers-Danlos, conta aqui nos comentários. Um beijo, fui!